Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu sou Rafael Campos, trazendo aí Reinaldo Azevedo para comentar sobre as pautas políticas que interessam a esse país. E claro, para te pedir sempre para se inscrever nesse canal, porque aí você vai ficar o quê? Bem informado das pautas de política e também de outras cositas más, tá? Mas olha, Reinaldo, o assunto aqui é política, mas eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram aqui mais cedo. Se você prefere o Brasil campeão do mundo ou o Corinthians campeão da Libertadores. Que sacanagem, eu sei quem comentou a pergunta. Ora, é claro que eu prefiro o Brasil campeão, ué. Afinal, eu sou corintiano, né? E Corinthians é Brasil. E Corinthians é Brasil, entendeu? Certíssimo. Ótima saída para sua resposta. Isso Mas ó, não é pergunta, é armadilha. Não, Brasil, mas vamos voltar Brasil então campeão, para total, total, total. todos vencemos quando o Brasil ganha, né? Exato. E quando o Corinthians ganha, afinal de contas, mais fortes são os poderes do povo, como em Deus e o Diabo da Terra do Sol. Canta Corisco. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu só me entrego na morte de Parabelo na mão. É isso aí. Sérgio Ricardo, doutor. Vamos falar então, sair um pouco aí do futebol, falar de coisa séria, Reinaldo, porque a gente mostrou aqui ontem, né? A Comissão de Constituição e Justiça, ela aprovou por 44 votos a 18 a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O projeto teve parecer favorável do relator, que é o deputado bolsonarista Coronel Assis. Agora o texto deve ser enviado para uma comissão especial. Ela vai ficar encarregada de discutir esse conteúdo da proposta antes de uma eventual votação pelo plenário da Casa. A proposta ela contou com oposição majoritariamente dos partidos de esquerda. Estão na lista aí o PT, o PSB, o PSOL, o PDT, PCdoB e a Rede. Por outro lado, os deputados do PL se juntaram aos parlamentares de Centrão para formar aí a maioria que aprovou essa PEC. O texto teve aprovação unânime dos parlamentares do PL e de quase todas as siglas do Centrão, com exceção apenas do PSD. Todos os parlamentares do MDB, Republicanos, PP e União Brasil se posicionaram favoráveis à redução da maioridade penal. Decepcionante, mas nada surpreendente, né, Reinaldo? Nada surpreendente. 13 votos do PL, 9 do União Brasil, 5 do Republicano, 5 do MDB, isso quer dizer todos, né? 4 do PP, PSD teve um divergindo, que foi o Túlio Gadelha, porque, enfim, ele foi para o PSD, mas ele vem da esquerda. 2 do Podemos, 1 do Solidariedade e 1 do PRD. Né? E aí sim, PT 6, PCdoB 3, PDT 2, PSB 2 e o voto do Túlio Gadelha. PSOL 1, Rede 1 e PV 1. Avante também um voto, né? Um voto individual, não foi nem orientação do partido. Isso dá conta, isso nos informa qual é a composição do Congresso, porque essa composição da Comissão de Constituição e Justiça, ela praticamente reflete o que acontece no Congresso Nacional. Nós temos um Congresso Nacional, aí no caso expresso na Câmara, né? Mas não é tão diferente assim no Senado. Você tem um Congresso ultra-reacionário, de agora, e tem um presidente progressista. Existe essa coisa no Brasil. Né? Uma contradição, um dado para o qual muitos analistas que se dizem de centro, e eu noto aqui, eu não demonizo, o cara é de direita, acabou. Acha que um pensamento como o do Lula, o que ele representa, tem de ser banido pelas urnas. Se for um democrata, é banido pelas urnas, né? Não é pelas armas. Né? E que com essa composição aqui, com essa direita que se expressa aqui, extrema-direita, a gente vai bem, não é a minha posição. Eu acho que a gente vai mal com eles. Volta ao homem como lobo do homem. Né? Volta ao vale tudo. É o que eu acho. Mas há quem diga, não, quem tem que ser banido é o PT. Os outros, eles precisam ter o poder
é preciso haver uma congruência entre o executivo e essa turma do Congresso para o Brasil avançar. Avança? Essa é a prova de que não avança. Essa é a prova de que regride. E eu peço que quem nos acompanha, independentemente da posição que tenha, preste atenção a alguns argumentos. Porque, como sempre dizemos, as pessoas têm direito às opiniões próprias, às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Bom, em primeiríssimo lugar, né, os crimes realmente graves cometidos nessa faixa etária não chegam a 3%, mesmo nas perspectivas mais, as mais severas com essa faixa etária. Né? Portanto, isso não é efetivamente, no que respeita à violência, um problema urgente. 2. Para que você tome uma medida como essa, você está falando de maioridade penal, é preciso saber, então, esses criminosos que passarão a ser condenados como adultos, porque é maioridade penal, do ponto de vista penal, passam a ser adultos. Vão ser alojados onde? Para onde eles vão? Hoje eles têm instituições próprias que abrigam menores, que já são, em muitos casos, casas de horrores, né? E depois, fazendo 18 anos, ganham a liberdade. Mas isso também hoje já está relativizado. O tal do Champinha continua preso, porque se considerou que ele não tem condições de viver em sociedade. E há casos em que menores são psicopatas. E se é um psicopata, e aqui nós estamos falando de uma condição nem psíquica, de uma condição cerebral, não tendo empatia, podem fazer qualquer coisa. Né? A ideia do bom psicopata só existe no Dexter, né? Naquela série. O psicopata que tem valores morais. Não é isso? Não é isso que o Dexter tem? Ele adora picar as pessoas, enrolar no plástico, enfiar faca, mas ele só faz isso com os maus. Esse psicopata não existe. O psicopata faz o que tiver achar que tem de ser feito em seu próprio benefício, de acordo com seus não valores, atendendo a sua conveniência, independentemente de a pessoa ser boa ou má. Né? Sim, existem essas pessoas. E eu acho que o Estado brasileiro precisaria e precisa se aparelhar para isso. Né? Eu não estou entre aqueles que acham assim, a maioridade penal ou é 18 ou é nada, e abaixo disso cometeu crime, fica um tempo na cadeia e com 18 sai. Eu não acho que seja isso. O Reino Unido não tem idade para a maioridade penal e alguns países democráticos não têm. Avalia-se o crime, a natureza do crime. Só que existe uma estrutura estatal para atender a esse grupo, para se fazerem as avaliações. Não ficam nas mesmas instituições. Não é? Então, há um espaço para debater isso. Um espaço de civilização, de debate técnico, de debate que tem a ver com a psicologia, com a psiquiatria. Tem espaço para isso. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que os crimes nessa faixa etária, eles estão intimamente ligados, sim, à condição social desses adolescentes. Boa parte ou é vapor do narcotráfico, ou vive em condições tais que seus freios morais e sua capacidade de entender o mundo estão muito prejudicados,
E aí as coisas acontecem numa sociedade em que as armas circulam de forma frenética, e muito mais depois do governo Jair Bolsonaro, que fez o que fez com as armas, né, com a circulação de armas. Quando se cria essa maioria, e isso passa na Câmara tranquilamente, e talvez passe no Senado. Quando se entende um problema que tem natureza obviamente social, né, e, portanto, você está defendendo uma posição que é evidentemente uma posição de classe, contra uma classe. Mais da metade dos presos brasileiros estão em situação irregular. E mais da metade desses presos em situação irregular são jovens, negros, pobres, muitos analfabetos, quando menos analfabetos funcionais, que estão lá porque presos com uma trouxinha de maconha porque não pode pagar advogado. Não são delinquentes que se escondem em condomínios, não são delinquentes que se escondem em escolas particulares, não são delinquentes que saem por aí fazendo fusarca, fazendo racha, o diabo a quatro, e que depois o papai vai tirar da cadeia. E que não serão recolhidos em instituições públicas. Isso é uma tara da extrema-direita, uma tara punitivista, que sempre tem, que não resolve absolutamente nada, a não ser a consequência disso é pegar essas crianças e colocá-las ainda mais sob a órbita do crime organizado. Porque então, recolhidas a presídios, serão cooptadas desde então os 16 anos por PCC, Comando Vermelho, etc. A mais, né, Rafael? Com a designação dos Estados Unidos, defendida pelos bolsonaros e pela extrema-direita aí representada, essas crianças passam a ser, então, terroristas. Teremos adolescentes terroristas, porque eles atuam, no mais das vezes, a serviço dessas organizações. Eu diria, isso é insuportavelmente burro, não fosse insuportavelmente discriminatório e um ato de violência contra os pobres. Ah, mas os pobres também defendem. Claro, vivem cercados por violência, por toda sorte de coisa. Né? E eu lembrei ontem no programa de rádio, a gente não deve partir do princípio, bom, se é pobre, então vira bandido. Não, obviamente não. Isso seria um absurdo. Eu não quero fazer demagogia pessoal, mas disso eu entendo, eu sei de onde eu vim. Né? Por que eu não fui para a delinquência, mas tenho amigos que foram, lá na comunidade onde eu morava? São vários fatores, mas eu te diria que a pressão maior é para delinquir. É para delinquir. Por tudo. Por tudo. Porque não há serviços públicos, porque não há boas escolas, porque não há bom policiamento, e quando há, não é bom, porque trata a comunidade como inimiga, porque existe um apelo ao consumo e se valora esse consumo como se fosse uma superioridade moral daquele que tem o tênis, que tem a roupa, que tem não sei o quê, e não existindo dinheiro para isso,
mas existindo a demanda para que isso crie uma nova subjetividade em quem tem esse bem, ou uma subjetividade superior, então eu vou dar um jeito de tomar isso. E você tem o ciclo perfeito da desgraça dos pobres. E com isso, esse Congresso não quer mexer. Não é? Então se parte para a carnificina dos pobres. Porque assim se justificou, por exemplo, a subida ao Alemão e à Penha e a produção de 117 corpos, ou de 122, considerando os policiais mortos, em nome da segurança pública. Não obstante, o Comando Vermelho continua a mandar no Complexo da Penha e do Alemão. Porque aqueles 117 que morreram já foram substituídos. E uma nova operação como essa poderia matar mais 117, porque 117 serão repostos. E aí nós voltamos à máxima da música, brilhantemente cantada pela Elza Soares: a carne preta é a carne mais barata do mercado. Né? Ah, esse papo de sempre da esquerda, eu não sou de esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu acho que essa é uma posição decente. Aliás, sempre que a direita tem a mania de chamar tudo que é decente, tudo que é moral, tudo que pondera, tudo que não parte para o prende, mata e esfola, eles tendem a chamar de coisa de esquerda. Eu não acho que o monopólio da moralidade seja de esquerda. Pelo visto, eles acham. Né? Essa é uma questão antiquíssima, meu caro. O Swift escreveu, o irlandês, o autor das Viagens de Gulliver, em 1729, um texto chamado Uma Modesta Proposta. Sabe o que ele propunha? E ele escreve um texto como se fosse a sério. Vamos fazer o seguinte, vamos comer, papar, mastigar, engolir, cozinhar as crianças dos pobres. Ora, vejam, tantos pobres, tantas crianças pobres, que serão pobres, que causam problemas para a sociedade. Vamos fazer o seguinte, vamos comê-las. Você resolve, diz o Swift, o problema da fome e resolve outros problemas sociais também, de pressão na sociedade. Ele constrói um argumento lógico, irônico. Né? É o que essa gente está fazendo na prática. Portanto, essa perspectiva de que você resolve problemas da pobreza eliminando a pobreza, ela não é hoje, ela não é recente. De maneira irônica, o Swift captou isso no começo do século XVIII. É a mesma coisa. Não faz tempo, um grande líder evangélico escreveu um texto, fez um vídeo, depois retirou o vídeo, defendendo o aborto como forma de combate à violência. E ainda apelando ao Eclesiastes. Foi o Edir Macedo. Depois o vídeo foi retirado. E acho que, não sei, ele não deve endossar essa posição ainda hoje, mas aí é com ele. Que o vídeo existiu, e ele sabe. Que a época eu escrevi a respeito. Porque é uma passagem no Eclesiastes em que se diz que não acreditar em Deus é uma fealdade pior do que o aborto. Com base nisso, se construiu o argumento que o aborto não é a pior de todas as coisas. Não sendo a pior de todas as coisas e havendo uma sociedade violenta de pais que não conseguem cuidar de seus filhos porque não têm condições, então se pensa no aborto como forma de eugenia.
Eu trago essas coisas aqui porque tudo isso é muito grave, tudo isso é muito sério. Tudo isso nos diz que sociedade a gente quer, em que sociedade a gente quer viver. Não, eu sei a conversa que vem essas horas. Ah, lá vem esse Reinaldo com esse negócio de que a violência é um problema social. Não é um problema exclusivamente social, porque sim, existe um padrão de escolha também entre os pobres. E aí eu não gosto de falar muito disso, porque fica parecendo que eu fico fazendo demagogia pessoal, mas eu sei que há escolhas. Eu sei as vezes em que eu não aceitei o que eu achava que não deveria aceitar. Que achava que o caminho não era aquele. Mas também não quero ficar assim, o herói da pobreza que fez as escolhas e hoje não está. Estou muito longe da pobreza. Mas eu sei como são as coisas. Quando eu digo que eu não vejo os meus amigos que delinquiram, então, como vilões, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de decência entende também essas escolhas no contexto em que as pessoas estão. A violência não é maior nos países pobres porque os países pobres escolheram ser violentos. A violência é maior nos países pobres porque, evidentemente, essas condições induzem a atos violentos. Não é? Então, ou a gente pensa uma solução que seja de fato estrutural, ou não dá, quando menos moralmente, para endossar esse tipo de coisa. Mas então vão ficar esperando eternamente. Primeiro, eu estou dizendo, esse problema, a gravidade desse problema é artificial. Mas, de qualquer modo, existem aqueles que cometem coisas horríveis e depois estão na rua. Podemos interferir nisso? Os casos não são assim tão grandes. E, portanto, dá para interferir nisso e dá para tomar uma decisão decente, moral, em vez de partir para isso. Porque isso é só eleitoreiro. Né? Isso é o exercício, isso é política, é o medo como política. Ou a política do medo. De aterroriza, faz com que as pessoas se sintam ameaçadas o tempo inteiro. Né? E não se oferece uma resposta que seja uma resposta técnica. Porque não há nada de técnico nisso. Né? Ao contrário, é contraproducente. Você jogará essas crianças, esses adolescentes, nas mãos do crime organizado mais do que hoje. Porque o comando que a liderança que essas organizações criminosas têm, elas estão aqui fora, mas, sobretudo, elas estão nos presídios, que nem conseguimos controlar ainda. Sob controle estão os presídios federais, que são 5. Aliás, by the way, 4 construídos pelo Lula e 1 pela Dilma, inaugurado pelo Temer. Os outros, que são presídios estaduais, onde governadores roncam papo, não, porque comigo é assim, é o crime organizado que manda lá. Para onde as crianças irão, porque não irão para os presídios federais. Não é? O Flávio nem quer 16, o Flávio quer 14. 12, 10, 9, 8. E se a gente começasse, como quis aquele, a criminalizar os fetos, hein, Rafael? Será que a gente já não iria à raiz do problema? Já começa criminalizando os fetos. Houve um certo político, que depois se tornou presidente da República, que sugeriu esterilização de pobres. Chama-se Jair Bolsonaro, quando deputado. Eu estou mostrando a filiação dessas ideias.
Hum? Ou então a gente faz, como o filme Minority Report, do Steven Spielberg, de 2002, Tom Cruise. Aliás, belo filme, vejam. Sempre há um filme, sempre há um livro, né? Quase sempre. Né? Os que não há, Rafael, escreveremos nós. E escrevemos todos os dias. Vejam ali uma sociedade distópica, que dispõe de mecanismos. Não se cuidava, então, de falar de inteligência artificial ainda, mas se entende que são mecanismos dessa natureza, né? Porque, em último caso, a inteligência artificial ela está presente de forma seminal em 1984, em Admirável Mundo Novo, né? Porque são formas de controle social também. E no Minority Report, eles têm um mecanismo que identifica quando a pessoa está prestes a cometer um crime, está tendente a cometer um crime. E a polícia chega antes. Alguém dirá, puxa, que sociedade ideal. Até a hora que você comete um erro. Né? E que sociedade é essa em que um ente estatal passa a fazer esse tipo de controle? No fim das contas, são delírios autoritários, né, que essa gente tem, e que isso revela que Congresso a gente tem. Há quem ache que a solução do Brasil, e hoje isso se espalha em boa parte da imprensa brasileira, que nunca foi tão reacionária na média, né? Acho que pré-64, né? Dizendo, no fim das contas, o problema do Brasil é que nós temos um presidente que não combina com o Congresso. Um presidente que combinaria com esse Congresso se chama Flávio Bolsonaro. Parece bom? Eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de prudência deveria considerar se nós não vamos para uma sociedade realmente distópica, porque, afinal de contas, mesmo com esse Congresso, ainda se consegue eleger um presidente progressista, que eu acho que será reeleito. Mas também é mais uma eleição para o Lula, né, se eleito for. Nós precisamos pensar que sociedade a gente quer. Eu sei que a sociedade que parte importante da direita quer, e da extrema-direita quer, essa que vota essa barbárie, né? Travessão. E eu mesmo digo, você nem precisa ter uma idade mínima, desde que você tenha condições de dar o devido tratamento, mas as propostas que a direita tem são aquelas que cortam benefícios justamente dos pais dessas crianças e dessas crianças. E para onde nós vamos, então? Porque se essas propostas da direita triunfam, nós teremos menos verba para a saúde, nós teremos menos verba para a educação, nós teremos menos verba para a aposentadoria, nós teremos um aporte menor para o salário mínimo, para controlar as contas públicas. E as iniquidades brasileiras que já geram essas coisas, evidentemente, por razão, não preciso explicar, pioram. É assim que eu entendo. Ademais, vamos ver, é uma proposta inconstitucional. Porque a maioridade penal é um direito fundamental. E o inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição impede que se cassem ou se alterem direitos fundamentais, mesmo por meio de proposta de emenda à Constituição. Né? Acho que expliquei direito o meu ponto de vista. E quem achar que o caminho é esse mesmo, recomendo que leia Swift. O texto está por aí, está editado no Brasil, né?
E talvez você também chegue à conclusão de que uma boa maneira de resolver os problemas da violência, dos menores, etc., é cozinhá-los e tomar como sopa à tarde, no conforto do seu lar. Né? Tente saber onde é que está o seu filho, eventualmente, com o Porsche dele fazendo merda, ou o que ele faz nos muros das escolas particulares e dentro dos condomínios. Não é? Porque ele pode fazer, eventualmente, uma porcaria. E também se lembre o seguinte, aquilo que ele cheira, no geral, está sendo vendido por aquele que estão querendo trancafiar e matar e cozinhar. É isso.